Nós devíamos estar todos bêbados quando aprovamos essa ideia. Foi assim que há pouco mais de 5 anos atrás, a Mercedes-Benz aprovou que seria o projeto mais ambicioso da AMG até hoje: colocar o motor de Fórmula 1 num carro de rua. Ou pelo menos, esse foi o relato do CEO da Mercedes quando perguntaram onde é que eles estavam com a cabeça quando deram o sinal verde do projeto do AMG One. Mas por que essa ideia parece tão maluca assim? O que de fato ele tem em comum com um carro de Fórmula 1? E o que o AMG One é pior ou até melhor do que um Fórmula 1? Salve acelerados! No nosso vídeo de hoje nós vamos responder todas essas e outras perguntas, porque vamos falar tudo sobre o Mercedes AMG One, ou mais conhecido como o próprio Fórmula 1 de rua. Então se você gosta de carro e de Fórmula 1, já deixa o like para curtir essa história, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e clica no botão vermelho aí agora embaixo, porque não custa nada para você, e assim você curte vídeo novo todo dia aqui no Acelerados. Para começar essa história, vamos dar um pouquinho de contexto. Um ano antes da gente saber que sofreríamos aquela humilhação do 7-1, uma vitória que será inesquecível para eles. Olha a bola chegando e é gol! O universo automotivo testemunhava o nascimento do que foi conhecido como a Santíssima Trindade dos carros hiperesportivos. Isso porque em 2013, Porsche, McLaren e Ferrari lançaram os míticos 918 Spider, o nosso atual recordista da volta rápida entre os modelos de rua, o P1 e a LaFerrari. 3 carros que abririam um caminho para a gente começar a abraçar a era da propulsão híbrida com mais entusiasmo, já que andar por aí de Toyota Prius não parecia lá ser muito divertido pra gente naquela época, vamos ser sinceros. Mas quando essas 3 marcas aí lançaram esses hiperesportivos com potência perto dos 1000 cavalos e recordes de aceleração em voltas rápidas por aí, quem é fã de carro começou a olhar com mais atenção a tendência que se fortalecia e que se intensificaria ainda mais quando a própria Fórmula 1 entrasse em sua era híbrida no ano seguinte, a partir da temporada de 2014. O sucesso de crítica e recepção da trinca de ouro dos esportivos fez com que outras marcas quisessem aproveitar o novo filão que se abria de carros especiais com propulsão ultra tecnológica, incluindo a Mercedes-Benz, quer dizer, mais precisamente o pessoal do braço de preparação da marca, a AMG. Só que o tempo foi passando, os engenheiros foram tirando as ideias da prateleira lá do galpão em Affalterbach e nada empolgava muito ninguém não. Até que alguém deve ter falado em tom de brincadeira: pô, vamos meter um motor de Fórmula 1 no carro. Mas acontece que alguém levou essa ideia a sério. Até porque o ano já era 2017 e a Mercedes já tinha conquistado 3 títulos consecutivos da Fórmula 1, com a sua unidade de potência híbrida. Por isso, a sugestão fez tanto sentido que o conselho da empresa não só acatou, mas já no Salão de Frankfurt daquele ano, eles apresentaram ao mundo o AMG Project One, o conceito que daria vida ao carro que estamos falando hoje. Só que depois da euforia de ter o projeto aceito, a dor de cabeça e o inferno na vida dos funcionários da AMG começou logo no dia seguinte de colocar a ideia na prática. Para você ter uma noção do tamanho da encrenca, basta dar uma olhada na quantidade de pessoas que ficam rodeando um carro de Fórmula 1 para fazer ele ligar. Já que não é só o piloto sentar lá no cockpit, bater a chave no contato e sair cortando de giro no box. Não. Um carro de Fórmula 1 exige todo um ritual de preparação antes de começar a jogar spray de gasolina dentro da câmara de combustão. Basicamente é isso só que acontece, ó, saca só. Primeiro, é preciso conectar um laptop a uma espécie de OBD do carro para verificar os parâmetros dele de temperatura antes de ligar. Depois, eles introduzem óleo lubrificante para dentro do motor, já na temperatura ideal. Isso antes de ligar o motor, tá? Para não correr risco nenhum do carro dar partida a frio e a fricção danificar as peças que ficam coladinhas umas nas outras. Em seguida, é a vez de injetar ar comprimido dentro do fluxo de mangueiras para evitar vazamentos no sistema de lubrificação.
O próximo passo é conectar um motor de partida externo ao virabrequim do propulsor do carro para bombear óleo por todas as partes antes da combustão começar. E só depois de garantir que a temperatura e a lubrificação estão nos pontos ideais, os engenheiros podem finalmente ligar o carro e fazer os últimos checks antes do piloto sentar ali e operar a embreagem para sair. Esse processo todo é necessário porque o motor de um Fórmula 1 é desenhado para extrair o máximo de potência possível, convivendo com uma margem muito apertada do seu total colapso. E é justamente esse motor que a AMG colocou no One. Para ser mais preciso, o motor do AMG One é quase 100% baseado no que foi usado pelas flechas de prata W06 na temporada de 2015, só que com adaptações necessárias para condensar todo esse ritual aí de ignição ao toque de um botão, como é num carro de rua. Tanto que esse motor vem direto de Brixworth, na Inglaterra, onde são produzidos os motores da equipe de Fórmula 1 da Mercedes. Só essa unidade de potência 1.6 V6 gera 574 cavalos ao AMG One e pode girar tão alto quanto as 11.000 rotações por minuto da categoria, mas no caso dele são limitadas a 9.000 RPM para preservar a sua durabilidade. Tal qual o Fórmula 1, esse motor é sobrealimentado por um turbo instalado bem perto da tomada de ar que fica no teto do carro, também como o Fórmula 1, para refrigerar o motor central traseiro. Só que, além do ar externo e dos gases de exaustão, o turbo também é assistido por um motor elétrico de 122 cavalos que rotaciona o eixo do turbo ligado ao seu rotor, enquanto os gases não fazem essa função. Com isso, o turbo praticamente não tem lag nenhum e pode girar a mais de 100.000 rotações por minuto, e os gases que são desperdiçados por ele ainda são reaproveitados para gerar a energia elétrica para a bateria de 1 litro do sistema híbrido. Esse recurso do turbo aí nada mais é do que o famoso MGU-H, ou Unidade Geradora de Calor da Fórmula 1. E o AMG One ainda conta com o MGU-K, que é a unidade geradora de energia cinética que reutiliza o calor gerado pela frenagem para abastecer a bateria também. É o mesmo princípio que a gente está acostumado a ver em carros elétricos mais comuns por aí e que também tem na Fórmula 1. Mas tem mais motor elétrico atuando no AMG One, como que fica acoplado diretamente ao virabrequim da unidade a combustão e que produz 163 cavalos de potência extra para o carro. E para completar, ele ainda traz outros 2 motores elétricos instalados nas rodas da frente. Ambos têm 163 cavalos, portanto vão somando aí mais 326 cavalos de potência para o AMG One e ainda lhe dão a vantagem da tração integral, coisa que o Fórmula 1 não tem, já que no caso deles a tração é sempre traseira. Esses 5 motores em conjunto geram um total de 1.063 cavalos de pico de potência simultânea para o AMG One e um torque incalculável, segundo os próprios engenheiros da AMG, devido à variedade instantânea de trabalho que o sistema pode gerar a cada segundo, dependendo da sua condição. E tudo é orquestrado por um câmbio automatizado de uma embreagem só, de 7 marchas, porque um sistema de dupla embreagem não caberia num projeto original do AMG One. Para ligar esse sistema híbrido aí, o AMG One depende de uma bateria maior do que a usada na Fórmula 1, embora seja da mesma natureza e configuração. Ela tem capacidade para 8,4 kWh e é essencial para o AMG One ser legalizado para andar nas ruas. É que quando você aperta o botão de partida do carro, o sistema elétrico precisa aquecer 4 catalisadores de metal e 2 filtros de material particulado de gasolina antes de dar a ignição no motor a combustão. Caso contrário, o AMG One jamais conseguiria se manter dentro das regras de emissões. Além disso, essa etapa de aquecimento também é necessária para preparar o motor, assim como o time de engenharia faz na garagem da equipe Mercedes. Só que no caso do AMG, aquele procedimento todo, ou pelo menos algo parecido com aquilo, é feito eletronicamente quando você dá a partida. Com toda essa complexidade de propulsão, o AMG One consegue entregar uma eficiência energética de 40%. Isso significa, basicamente, que de toda a energia produzida pelo carro, entre combustão e elétrica, 40% de fato é consumida para gerar movimento. Esse índice é alto, considerando que, em média, esses carros esportivos mais modernos, essa eficiência aí fica na casa dos 30%. Enquanto os carros a combustão mais comuns que a gente vê na rua, essa taxa gira em torno de 20% só. Ou seja, dos 100% de energia que o seu carro a combustão gera, só 20% de fato fazem ele movimentar o carro. Haja desperdício, né? Só que como eu falei antes, para gerar toda essa potência, o motor de Fórmula 1 está no limite da sua capacidade e corre a boca miúda da imprensa estrangeira que esse motor aí pode arrebentar a biela tão logo atinja os 50.000 km no odômetro, caso o uso dele seja mais intenso. Até porque na Fórmula 1 um motor desse dura bem menos do que isso. Em 3 ou 4 corridas ele já está espanando.
E aí, amigo, não é qualquer 5 mil reais de retífica de motor da P que vai cobrir esse custo, não. A conta pode bater os 800 mil euros para você fazer uma reformulação completa dele se ele começar a bater pino. A Mercedes não confirma esse valor, mas até para quem pagou quase 3 milhões de euros em uma das 275 unidades do AMG One, essa fatura aí deve dar um aperto no bolso. Agora, não é como se o Felizardo, dono de um AMG One, não fosse aproveitar muito bem o carro até o motor acusar o golpe com esse conjunto aí de 5 motores e tração integral. O AMG One tem aceleração até os 100 km por hora em 2,9 segundos. Até os 200 km por hora ele precisa de 7 segundos e tem uma velocidade máxima limitada a 352 km por hora. Falando assim, esses números nem parecem tão absurdos, já que estão perto de uma Ferrari F8 Tributo ou até mesmo de um McLaren 765 LT. O principal calcanhar de Aquiles dele, nesse caso, pode ser o peso, porque por mais que a relação entre peso e potência do AMG One esteja na casa do 1,5 kg por cavalo, são quase 1.700 kg para empurrar. Mas assim como o Fórmula 1, não é pela aceleração em linha reta que faz o AMG One ser uma máquina digna de ser chamada de Fórmula 1 de rua, mas sim a sua capacidade que ele tem de fazer curvas com maior velocidade. E para isso, além do motor da categoria, o AMG One também tem o seu chassi feito todo em fibra de carbono e tanto o motor quanto a transmissão são partes integrais da estrutura do carro para dar mais rigidez à sua arquitetura. Até o assento é fixado direto no chassi do carro, deixando a possibilidade de ajuste apenas aos pedais, que podem se mover para frente ou para trás conforme ficar melhor aí para o piloto que está sentado. Além disso, o AMG One tem configuração de suspensão do tipo push rod. É um conjunto formado por coilovers instalado de maneira horizontal, com 5 braços articulados independentes conectando as rodas. Ou seja, se trata do mesmo conceito de construção da Fórmula 1. Na parte aerodinâmica, aí o AMG One fica mais distante do automobilismo para aproveitar o benefício de poder contar com apêndices aerodinâmicos móveis, coisa que é proibido na Fórmula 1. No seu modo de condução mais manso, que eles chamam de highway, o AMG One fica com as aletas do spoiler dianteiro fechadas e a asa traseira recolhida para diminuir o arrasto e até para contribuir para consumir menos combustível. Mas ele impressiona mesmo é quando o modo Track é acionado, ou melhor, o modo Strat 2 ou Strat 2, que emula a experiência de uma volta rápida de qualificação da Fórmula 1, deixando todos os parâmetros do carro prontos para extrair força máxima do motor a combustão, dos elétricos e da bateria. Além de baixar a altura do carro em 37 mm na suspensão dianteira e 30 mm na traseira, e dar esse visual ameaçador aí com as guelras fora dos arcos das rodas dianteiras, e ainda ele levanta a asa traseira para completar a receita toda. Nessa configuração aí, os flaps dos difusores se abrem para permitir mais fluxo de ar tanto na parte de baixo do carro quanto sobre o capô. E até as caixas de rodas ficam com menor turbulência por causa das aberturas em cima delas. E o carro pode começar a gerar downforce tão logo atinge os 50 km por hora. O que é uma vantagem para grudar o carro no chão nas curvas, mas na hora de fazer aquela ultrapassagem no final da reta, o botão DRS no volante é responsável por dar ao AMG One o mesmo efeito do Fórmula 1. Parte da asa traseira se recolhe, assim como as guelras para deixar o fluxo de ar mais fluido, o que diminui o arrasto em 20%. E o que completa a receita de colocar toda a potência dele no chão também é outro ponto que diverge da Fórmula 1. Porque em vez de pneus Pirelli, o AMG One tem pneus desenvolvidos exclusivamente para ele, mas que são da Michelin. E no lugar das rodas de 17 polegadas, as deles são de 19, que podem ser de liga leve de alumínio ou de magnésio e contam com capas parciais feitas de fibra de carbono para ajudar na aerodinâmica. Na hora de tancar o pé no freio, quem cumpre a função são discos até relativamente modestos para um carro que tem potencial de um carro de Fórmula 1. São 398 mm de diâmetro na dianteira, com 6 pistões, e 380 mm atrás, com 4 pistões. E como se não bastasse toda a tecnologia da Fórmula 1, o AMG One não pode esquecer que ele é um carro de rua. E para isso, ele tem tudo aquilo que você esperaria de um carro qualquer da Mercedes-Benz. Tem painel digital, central multimídia, airbags, ar-condicionado e babás eletrônicas como ABS, controle de estabilidade e assistentes de condução. Além disso, aquela bateria de 1 lítio de 8,4 kWh que eu falei ainda tem tecnologia plug-in, ou seja, como qualquer outro híbrido plug-in, você pode carregar o AMG One na garagem e ter à sua disposição
18 km de autonomia só no modo elétrico. É pouco? É, mas pelo menos dá para andar num Fórmula 1 de rua sem emitir um som sequer e sem consumir nenhuma gota de combustível. A única coisa que falta pra gente encerrar essa apresentação do AMG One seria falar como toda essa teoria dele é na prática. E eu vou ficar devendo isso aí mesmo, porque até a gravação aqui, a Mercedes não colocou o AMG One à prova nos circuitos por aí, e ele até chegou a fazer uma aparição no festival de Goodwood, mas não foi para marcar tempo. E também rolou um test drive de uma unidade protótipo na pista do GP de Nürburgring para jornalistas gringos, que até deu para ter um gostinho do que ele é capaz de fazer, mas não foi um teste de fato. E a Mercedes não confirma e nem descarta que a gente vai ver o AMG One marcando tempo no inferno verde de Nürburgring para ver se ele bateria até mesmo o tempo do insano Porsche 911 GT2 RS de rua, que completou os 22 km do circuito em 6 minutos e 43 segundos. Será que o AMG One tem potencial para bater esse tempo? É isso que eu quero saber de você que ouviu tudo sobre o Mercedes AMG One, o primeiro carro da história impulsionado por um motor de Fórmula 1. O que você achou da complexidade de engenharia dele e do visual? Solta o verbo aqui nos comentários e já deixa sugestões para próximos temas que você quer ver aqui no nosso Tudo Sobre. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like aqui também e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!